Olá, eu sou Fabrício Corrêa e você está sintonizado no nosso Conversa de Bastidores, agora na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Às terças e quintas, logo após os Pingos nos Is, eu e você temos um encontro sobre política na RM Vale, no estado de São Paulo e no Brasil. E no programa de hoje, eu tenho a honra de receber a deputada federal Lorene Caetano. Lorene, seja muito bem-vinda aos nossos estúdios. Obrigada, Fabrício, a todo mundo que acompanha a Jovem Pan, uma alegria estar aqui com vocês. E eu já começo o programa falando sobre a sua assunção à Câmara dos Deputados, né? Uma liderança feminina representativa, a única deputada da RM Vale. Como é que foi esse chamado para a assunção ao cargo? Olha, foi uma honra para mim poder representar essas cidades maravilhosas que são as 39 cidades da nossa região. E, infelizmente, né, eu sou a única nesse posto no momento. Infelizmente, porque é uma pena que a gente não tenha essa representatividade lá em Brasília. E ela faz toda a diferença. Então, eu me senti muito feliz, muito honrada de poder levar o nome da RM Vale, de Taubaté, das cidades todas vizinhas, lá para o plenário da Câmara dos Deputados, lá para os debates que acontecem nas comissões e para os ministérios todos, cobrando recursos e a atenção do governo federal aqui para as nossas cidades. Você assumiu o mandato com a expertise de ter sido vereadora em Taubaté, né, e ter disputado as eleições à prefeitura da cidade, ou seja, né, com o sopro da ação do executivo. Como é que você conseguiu nesses 90 dias até agora, né, representar a região e quais foram os principais debates que você participou? Olha, eu participei de votações históricas, né, como foi recentemente a regulamentação da reforma tributária. É a primeira vez que o Brasil tem uma reforma do seu quadro de tributação, se reorganizando diante do mundo, né, com relação à justiça tributária que era necessário para o nosso país. Isso foi histórico. Então, foi inclusive minha última votação, né, nos últimos dias aqui, porque agora o Congresso entrou em recesso, e a forma de participar também, representando a cidade, foi muito relevante, principalmente trazendo as soluções do Poder Executivo Federal, né, da Presidência da República, dos ministérios e do Orçamento da União aqui para as nossas cidades. Eu vou te dar um exemplo prático, que foi com relação às ambulâncias, né? Eu consegui incluir 21 cidades das 39 do Vale do Paraíba, portanto, mais da metade, na lista das cidades que receberam ambulâncias novinhas, 0 quilômetro do SAMU. O presidente esteve há 2 semanas, acho que uns 15 dias, aqui no estado de São Paulo, lá onde é a fábrica das ambulâncias, na cidade de Salto, fazendo a entrega oficial. Foram mais de 1.000 ambulâncias, mas o estado de São Paulo tem mais de 500 municípios, mais de 600 municípios. Então, incluir 21 cidades da nossa região, entre elas Jacareí, Ubatuba, cidades pequenas, como São Luís do Paraitinga, Areias, Piquete, 4 ambulâncias para Taubaté, isso tudo soma quase 10 milhões de reais e foi um feito graças à nossa presença lá em Brasília. Lorene, essa expertise na articulação, tanto com o governo federal quanto com o governo estadual, faz diferença no exercício do mandato? Faz toda a diferença, Fabrício. Você também tem um histórico na política brilhante aí, de muita articulação, e se relacionar bem com todas as pessoas, do partido A ao partido Z, de uma ponta a outra, é importante para a gente conseguir resolver os problemas do povo na cidade. É isso que importa, né? Não tem lado, direita ou esquerda, o que importa é resolver problema. E eu tenho ótimo relacionamento com o governo do estado, com o governador Tarcísio, né, que nunca teve problema nessa relação, sou muito bem acolhida, tenho reuniões na Secretaria de Agricultura, no ITESP, que é o Instituto de Terras, para tratar da regularização fundiária, que é um problema que várias cidades nossas têm. Praticamente todas as cidades. Toda cidade tem, você tem uma casa, tem sua propriedade, mas você não tem o documento dela, isso gera uma série de inseguranças, né, para a pessoa, e a dignidade ter o documento da sua propriedade. Então, eu tratei sobre isso com o governo do estado, tive muito sucesso lá no ITESP, que faz um excelente trabalho, Secretaria de Segurança Pública com o DERIT, a Secretaria de Turismo, falando do turismo religioso, que inclusive é em parceria com o Padre Roberto Omar. de Lucena, né, que é o nosso secretário de Estado. Lucena, que com o Padre Omar, que é o representante do Cristo Redentor lá do Rio de Janeiro, do Corcovado, eu também estou em constante contato com ele por causa do Cristo Redentor lá de Taubaté, que merece ser... E agora
agora, né, com o lançamento do Guia Turístico Católico do governo do Estado de São Paulo. Que aconteceu recentemente, exatamente. Eu estou participando de tudo isso para fortalecer o nosso Vale do Paraíba, que tem essa vocação de turismo religioso, com Aparecida, que tem a nossa Basílica Nacional, né, da nossa padroeira, com a Canção Nova, que fica em Cachoeira Paulista. Enfim, a gente tem forte, né, Guaratinguetá, com Frei Galvão. Então, tenho fortalecido isso com o governo do Estado, assim como com os ministérios, né? Foi possível, por exemplo, essas ambulâncias através da boa relação com o Ministério da Saúde. Eu tenho falado com a ministra Simone Tebet no planejamento para discutir a dívida, que Taubaté tem uma dívida milionária feita com um banco internacional. Vocês já ouviram falar, colocou as finanças de Taubaté em frangalhos, né? Graças a algumas decisões políticas ruins. E eu tenho tratado da renegociação dessa dívida enquanto deputado federal. Ou seja, o diálogo é fundamental para as pontes, para o desenvolvimento não só de Taubaté, como da RM Vale. De todas as cidades, né? E te dei alguns exemplos claros. Eu quero abordar, antes da gente ir para os comerciais, né? Eu acompanho a sua trajetória como vereadora, como candidata nas eleições de 2020 na cidade de Taubaté, depois como candidata a deputada federal e agora a sua assunção ao parlamento, mas eu vejo ainda, né, que há muita violência de gênero na sua trajetória, né? Você tem que provar coisas que outros candidatos com a sua juventude e com a sua expertise não precisam. Como é que você vê isso? É uma triste realidade, né? Você está certíssimo. E, infelizmente, para nós mulheres, um pouquinho vira coisa demais. Então a gente tem que estar muito atenta à roupa, porque um decote um pouquinho além vira vulgar. E se você está, talvez, mal arrumada, se a unha está um pouquinho sem o esmalte, aí vira desleixo. Se você se divertiu, dançou, estava numa festa, estava com uma bebida ou dançou, aí também vira vulgar, vira um problema. Então, tudo para a mulher, muito facilmente vira um problema. Enquanto para os homens é tudo muito resolvido. Para a mulher, um tom um pouco acima de firmeza vira arrogância. Ai, como ela é metida, é arrogante, ela humilhou o outro candidato no debate. Então, um pouquinho do que eu vivi na minha história, só pelo fato, ela fala bem demais, metida. E se você falar mal também, mulher é despreparada. Enquanto um homem, se ele fala firme, se ele fala bem, ele é identificado como uma liderança. Que líder bom, ele é firme, ele é bom. Então, infelizmente, a gente sofre com uma série de problemas, consequência da violência de gênero na política. Mas você tem estimulado a participação efetiva de mais mulheres na vida pública? Tenho muito, inclusive eu me sinto feliz de ter colaborado com a eleição de outras 2 mulheres na Câmara de Taubaté. Eu falo, eu quero estar aqui e eu quero deixar um legado, não quero que seja a boazona. Tem político que gosta assim, no meu mandato tudo era muito bom, né? Eu acho isso muito triste. Eu sou uma política que quero assim, no meu mandato era legal, mas o que veio depois de mim foi melhor ainda, porque eu deixei um legado. E eu consegui colaborar com 2 vereadoras que foram eleitas, que eu tenho orgulho, né, da Thalita, cadeirante, que faz a diferença, foi a primeira mulher cadeirante a assumir um mandato na Câmara de Taubaté na história, também foi a mais jovem, eu tinha sido a mais jovem e consegui eleger uma mais jovem que eu ainda, e acho que tem que ser assim, né, você quer o bem do lugar que você ama, das cidades, o bem das pessoas, você não quer que seja bom só enquanto você está ali, você quer olhar para o futuro e quer que seja melhor ainda depois de você, né? Então eu fico feliz por isso. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida para falar da pré-candidatura de Lorene Caetano à Prefeitura de Taubaté. Fique com a gente. A Risoteria e Restaurante Vila Lobos tem deliciosos risotos, gastronomia variada, ambiente aconchegante e espaço para eventos. Risoteria e Restaurante Vila Lobos. Sucesso há mais de 10 anos em São José, agora também em Campos do Jordão. De volta com o nosso Conversa de Bastidores, agora na Jovem Pan, a maior rede de rádios do Brasil, a rádio que virou TV. E, no programa de hoje, eu recebo a deputada federal Lorene Caetano, pré-candidata à Prefeitura de Taubaté.
Lorene, eleições 2024, né? Você disputou as eleições em 2020, foi muito bem votada, 25% dos votos válidos no primeiro turno, 35% dos votos válidos no segundo turno, uma eleição significativa para a Câmara dos Deputados, onde angariou votos que realmente fizeram a diferença aqui na região e te levaram a assumir o cargo agora. Você é pré-candidata a prefeita? Sim, sou pré-candidata a prefeita de Taubaté. Dentro dessa aliança que você está montando e debatendo com a sociedade taubatiana, já tem alguns partidos que estão junto com você nessa disputa? Sim, nós somos o Solidariedade, que é o meu partido, junto com o MDB, que está sendo muito parceiro nessa colaboração, nessa construção, e vai ter o nosso vice. Também temos o PSB, que é meu parceiro histórico na política, e ainda o Democrata Cristão. São os 4 partidos. O vice-presidente Geraldo Alckmin apoia a sua pré-candidatura em Taubaté? Apoia diretamente, tem colaborado para colocar Taubaté também no centro dos debates como referência aqui na nossa região, buscando geração de empregos, especialmente na indústria, que é a pasta dele lá no governo federal, né? Lorene, entre 2020 e 2024, o que muda na sua concepção de gestão pública para Taubaté? Eu acho que como todo ser humano, eu cresci, evoluí, amadureci. Eu já me sentia preparada em 2020, eu tinha 28 anos e do ponto de vista técnico eu já era preparada, muito jovem, mas já era preparada. Agora eu me sinto emocionalmente mais preparada, humanamente mais preparada e amadurecida para lidar com várias situações que a idade faz isso com a gente, né? Com as experiências, que as coisas que acontecem na nossa vida. Eu perdi meu pai, né? Ele faleceu de Covid, foi para o céu. Foi a coisa mais triste que podia acontecer na minha vida. Eu li um livro, inclusive sobre luto, e a autora falava assim: avise os meus inimigos que não tem mais nada de ruim que pode acontecer comigo, eu não tenho mais medo de nada, porque o pior já me aconteceu. Eu perdi o meu pai, né? Ele não está mais aqui para cuidar de mim, para me defender. Ainda tenho minha mãezinha, graças a Deus, e que ela tenha muita saúde por muito tempo, ela é maravilhosa, cuida muito de mim, mas o meu pai era muito meu braço forte, né? Ele era meu cabo eleitoral número 0, assim, era o cara que estava na rua me defendendo de todo jeito. Eu brigava muito com ele, mas era justamente porque a gente era muito parecido. Então, muito de mim vem do meu pai, sabe? Essa referência forte. E perder ele, e também ficamos nós 3, somos 3 mulheres, né? As 3 mulheres do Serjão, minha mãe e minha irmã mais nova, e eu fui também a força da família ali em cuidar das 2. Então tudo isso faz a gente crescer, né? E eu sinto que eu sou uma pessoa melhor agora também para cuidar de Taubaté. Dentro da sua visão hoje, qual é o principal desafio a ser enfrentado por Taubaté nos próximos anos? Resolver problemas antigos, problemas do passado, que entra ano, sai ano, passa o tempo, mas Taubaté parece parada no tempo. Esses problemas são antigos e não são resolvidos, são estruturais. Você pode citar alguns? Fila de espera na saúde. Para mim, uma prioridade absoluta. A cidade de Taubaté, Fabrício, se a gente comparar com São José dos Campos, agora se a gente comparar com Pindamonhangaba, até com Tremembé, a gente fala lá em Taubaté que Pinda passou a gente, né? Porque infelizmente a gente ficou muito lá atrás, parada no tempo com relação à melhoria no atendimento de saúde do povo. Imagina que em Taubaté a gente ainda marca consulta presencial e tem dia e hora certa, que o trabalhador tem que sair da sua casa e ir até presencialmente no posto para marcar uma consulta que vai levar meses para ele ir na consulta, na atenção básica, né? Então, são problemas antigos, estruturais, mas que eu sei que dá para resolver com gestão. E aí, reequilibrar as finanças é um outro desafio. Para a gente ter saúde do povo, precisa ter saúde financeira. O governo Saúde chegou a paralisar por 100 dias a gestão da cidade, né? No segundo biênio do seu mandato, também paralisou novamente, dizendo que essas paralisações eram necessárias para dar um pouco mais de saúde fiscal para o exercício do governo dele e da gestão pública da cidade, e ainda a falta de planejamento financeiro no município? Há muita falta de planejamento. Inclusive,
houve uma herança de um endividamento absurdo. Porque endividar-se não é um problema se houve um resultado importante. Então, o ex-prefeito, por exemplo, pegou um empréstimo milionário em dólares. Se esse dinheiro tivesse servido para elevar o patamar da cidade de desenvolvimento, se melhorasse a infraestrutura de Taubaté para dar um salto na nossa economia, para atrair indústrias, atrair novas empresas, teria valido a pena, né? Você tem que analisar o custo-benefício. Então, pegou um empréstimo, mas o dinheiro foi bem aplicado, você viu a cidade se transformar. Acontece que não foi isso que aconteceu. O ex-prefeito pegou um empréstimo, endividou a cidade, prejudicou as finanças, e qual foi o resultado? Você anda nas ruas e olha para uma cidade que ainda tem problema de buraco no asfalto. Um asfalto feio, esburacado. Enquanto, como eu disse, você olha para o lado, para a vizinha, Pindamonhangaba, e vê uma cidade que tem anel viário, e Taubaté não tem. Então, esse problema da saúde financeira de Taubaté é verdadeiro, precisa de coragem e preparo para resolver, mas também o atual prefeito não teve essa capacidade, né, e prejudicou a vida do povo. Uma das principais bandeiras que você carrega é a educação, né? Você estar aqui hoje no exercício de um mandato de deputada federal faz parte intrínseca ao processo educacional que você recebeu. Como é que está a educação no seu município hoje? Muito mal também do ponto de vista da qualidade. Educação não é só ter a criança matriculada e ela receber uma merenda para se alimentar. Isso é o básico, infraestrutura. Então a criança está na escola, tem alimentação, tem merenda. Agora, em matéria de qualidade da educação, o quanto as crianças estão aprendendo de português, de matemática, de ciência, isso está muito ruim em Taubaté. Eu tinha como proposta, eu fui aluna do colégio da Embraer, acho que você sabe disso, o colégio mudou a minha vida, eu sempre estudei em escola pública, né? Sou filha de um metalúrgico, de um trabalhador de fábrica, minha mãe dona de casa, e o colégio da Embraer virou a história da minha vida e da minha família. Então eu acredito que assim como aconteceu comigo, é o que eu quero para as crianças e para os jovens de Taubaté, que eles tenham acesso a uma boa educação, que essa educação coloque eles em empregos de muita qualidade e eles possam ajudar a nossa cidade a se desenvolver e a família deles a melhorar de vida, como eu fiz com a minha. Então, falta muito ainda para a gente padronizar as escolas. Lá em Taubaté tem uma cultura assim, a escola tal é melhor que a outra. É muito melhor que a outra. Aí todo mundo concorre com a vaga naquela escola. Quando todas as escolas têm que ser boas. A da escola do bairro, da periferia e a da região central também, né? Então, isso eu acho que é o principal desafio da educação hoje. Nós vimos agora, recentemente, o anúncio, né, da Evitol, em parceria com a Embraer, se instalar no município de Taubaté, a própria CSN, ou seja, há um futuro promissor no que tange ao desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda para a cidade, né? O que o poder público pode fazer para estimular a capacitação de mão de obra para esses investimentos? Perfeito. A gente pode ter parceria com a empresa, entender primeiro, tudo é conversa, né? Parece que é bobo conversar. Ouvir as pessoas, mas isso é o básico, é isso que precisa ser feito. Então você conversa com a empresa, chama ela, entende o que é essa mão de obra e aí passar a produzir essa mão de obra ofertando cursos de formação. Eu defendo que o município ofereça educação técnica profissionalizante ao mesmo tempo que o aluno está no ensino médio da rede estadual. Então ele está lá formando no ensino médio e junto está formando num curso técnico. Taubaté tem uma escola maravilhosa que é o ENCA, a Escola Municipal de Ciências Aéreas. Imagina, tem uma escola de aeronáutica municipal em Taubaté, só Taubaté tem isso. Mas ela é pouco aproveitada, tem pouca visibilidade e justamente para a Embraer, para os Evitols, ela pode muito bem aumentar as vagas, né, fazer maior divulgação para garantir uma mão de obra mais especializada e ser boa para a Embraer. E eu estou em constante contato também com o presidente da Embraer, o Francisco, e outras pessoas lá que eu tenho ótima relação desde o colégio, para a gente favorecer esse ambiente em Taubaté. Nós vamos para um quadro agora chamado Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta direta e você me responde de forma mais assertiva. Vamos lá? Tá. Meu primeiro dia na Câmara dos Deputados. Orgulho. Um projeto de lei que fez a diferença nas vidas das pessoas. Vai fazer a federalização da Unital. Um livro de cabeceira.
Política para Todos, da Gabriela Prioli. Família representa? Tudo. A base. A Taubaté que eu quero ajudar a construir para as próximas gerações a partir de um mandato executivo. É uma Taubaté feliz para todas as famílias. Essa foi a nossa entrevista com a deputada federal e pré-candidata a prefeita de Taubaté, Lorene Caetano. A gente se vê no próximo programa. Os Bastidores da Política agora é na Jovem Pan, às terças e quintas, logo após os Pingos nos Is.